Não tem vindo mesmo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Valdir Neves Barbosa e o representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata número 18 da sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 14 de outubro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Ronaldo Chadid, conselheiro relator José Ricardo Cabral e conselheiro Valdir Neves. Nos processos a cargo do conselheiro José Ricardo, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro Valdir Neves, senhor representante do Ministério Público de Contas, os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje são os seguintes, iniciando pelos próximos 7 processos licitatórios, quais sejam 11.404, processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Itaquiraí, titular senhor Ricardo Fávaro Neto, 5.688, pela Prefeitura de Carapó, titular senhor Mário Valério, 6.017, 6.324 e 6.545, pelo mesmo órgão titular acima nominados, 8.854, pela Prefeitura de Itaporã, titular senhor Wallace Gonçalves Milfonte, e 9.520 pela Prefeitura Municipal de Dourados, sendo titular senhor Murilo Zawitch. Eu declaro regulares os procedimentos licitatórios instaurados nos processos acima e, após julgadas as matérias neles apreciadas, determino as remessas dos respectivos autos à primeira inspetoria para acompanhamento das suas subsequentes etapas. Nos próximos 10 processos de contratos, nos quais foram examinadas as etapas de licitação e formalização. São eles: 9.367, contrato entre a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul e o senhor Edgar do Carmo Borges, titular senhor Juvenal Assunção Neto. 9.446, contrato celebrado entre o mesmo órgão titular acima nominados e a empresa Link Soluções Inteligentes Limitada. 8.891, contrato entre a Prefeitura de Dourados e a empresa Carreiro e Ferreira Limitada, titular senhor Murilo Zawitch. 9.188, contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados e a empresa Instramed Indústria Médico Hospitalar Limitada, titular senhor Sebastião Nogueira Faria. 9.195, contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante e a empresa Cimasp Comércio e Indústria de Equipamentos, Serviços e Peças Limitada, titular senhor Sidney Foroni. 11.446, contrato entre a Prefeitura de Anaurilândia e a empresa DMP Pneus e Acessórios Limitada, sendo titular senhor Wagner Alves Guirado. 10.412, contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados e a empresa Arte Camisetas Limitada, e tendo como titular senhor Sebastião Nogueira Faria. 10.473, contrato entre a Prefeitura de Eldorado e a empresa Controle Consultoria e Informática Limitada, titular a senhora Marta Maria de Araújo. 19.817, contrato celebrado entre a Prefeitura de Batayporã e a empresa de pequeno porte Staff Sistemas Limitada, titular senhor Alberto Luiz São Vesso. E, por fim, processo 15.423, referente ao contrato celebrado entre a Secretaria de Administração
e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Limitada, e tendo como titular a senhora Tia Guti Vegas dos Santos. Eu declaro regulares as fases examinadas nos contratos acima identificados, e após julgadas as matérias em apreciações, determino as remessas dos processos à primeira Inspetoria de Controle Externo para acompanhamento das respectivas etapas de execuções das despesas. Continuando, nós temos o processo de número 7.580, referente ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Naviraí e a empresa Viero e Martins Limitada, e tendo como titular o senhor Leandro Pérez de Matos, onde eu declaro regulares as fases de formalizações do primeiro ao terceiro termos aditivos e da execução financeira do contrato. E, em função da intempestividade na remessa de cópia do terceiro termo aditivo para exame desta Corte de Contas, eu aplico multa de 11 UFERMs ao titular acima nominado. Nos próximos 2 processos de contratos em que foram examinadas suas respectivas fases de execução financeira, são os seguintes os processos: 24.419, contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Iviema e a microempresa EF Chakarowski, e tendo como titular o senhor Renato Pierre de Câmara, e 19.856, que trata do contrato celebrado entre a Prefeitura de Batayporã e a empresa Central Mídia Marketing e Produções Limitada, e tendo como titular o senhor Edson Pérez Ibrahim. Eu declaro regulares as fases examinadas nos contratos acima identificados. Nos próximos 2 processos de contratos, nos quais foram examinadas as etapas de licitação, formalização e de execução financeira. Processos 24.427, contrato entre a Prefeitura Municipal de Mundo Novo e a empresa Humocampo Comércio de Peças para Tratores Limitada, titular senhor Antônio Cavalcante. E 19.473, contrato celebrado entre a Prefeitura de Naviraí e a empresa JC Santos e Companhia Limitada, e tendo como titular o senhor Leandro Pérez de Matos. Declaro regulares as fases examinadas nos contratos ora apreciados. Nos próximos 5 processos de nota de empenho de contratos, nos quais foram examinadas as fases de formalização dos instrumentos e de suas respectivas etapas de execuções financeiras, são os seguintes os processos: 314, nota de empenho emitida pela Secretaria de Saúde em favor da empresa Milênio Produtos Hospitalares Limitada, titular senhor Josnei Cecel. 18.066, contrato entre a Prefeitura de Aquidauana e a microempresa Vanessa de Almeida Leite, titular senhor Fauzi Suleiman. 20.881, contrato entre a Prefeitura de Anaurilândia e a empresa Maria Antônio Tosta, titular senhor Edson Stefano Takazono. 20.882, contrato celebrado entre o mesmo órgão e titular acima nominados e a empresa GA Alex Gleice Supermercado Limitada, e contrato, ou melhor, processo de número 20.883, referente ao contrato celebrado entre o mesmo órgão e titular acima nominados e a empresa Wilson Colombo. Declaro regulares as fases examinadas nos contratos acima identificados. Processo 4.093, trata-se do contrato celebrado entre a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer de Rio Brilhante e a microempresa Eliano Silva de Souza, e tendo como titular o senhor José Raul das Neves Júnior. Declaro regulares as etapas da licitação, formalização, bem como da execução financeira do contrato, e em vista da intempestividade na remessa de cópia do contrato para exame desta Corte de Contas, aplico multa no valor a 30 UFERMs ao titular acima nominado. Processo 11.510, contrato entre a Prefeitura Municipal de Ladário e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Limitada, titular senhor José Antônio Assad Faria. Declaro regulares as etapas de formalizações do 1º ao 4º termos aditivos e da execução financeira do contrato, e, em virtude da intempestividade nas remessas de cópias do 1º ao 4º termos aditivos para exame desta Corte de Contas, aplico multas ao titular acima nominado em quantias distintas de 30 UFERMs para cada
uma das 4 remessas intempestivas. Processo 11.839, contrato entre a Prefeitura de Eldorado e a microempresa AV dos Santos Lacerda, sendo a titular a senhora Marta Maria de Araújo. Eu declaro regular a fase de formalização do contrato, determinando que, após julgada a matéria aqui examinada, o processo seja encaminhado à primeira inspetoria para acompanhamento da etapa de execução da despesa. Processo 118.728, trata-se da nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Andradina em favor da microempresa Silvana dos Santos Pereira e tendo como titular o senhor José Gilberto Garcia. Declaro regulares as etapas de formalização e de execução financeira da nota de empenho, em razão da intempestividade verificada na remessa da respectiva cópia para exame desta Corte de Contas, aplico multa de 30 fermes ao titular acima nominado. Processo de número 12.152, referente ao contrato entre a Prefeitura de Ladário e a senhora Maria Marta de Barros, e tendo como titular o senhor José Antônio Assad Faria. Eu declaro regulares as etapas de formalizações do primeiro ao terceiro termos aditivos e da execução financeira do contrato, e, em virtude da intempestividade das remessas a esta Corte de Contas das cópias dos documentos, aplico multas ao titular acima nominado de 30 fermes em cada uma delas, cada um dos documentos, sendo do primeiro ao terceiro termos aditivos, 30 fermes em cada um deles, total de multas, 90 fermes. Processo 18.162, trata-se do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Aquidauana e a microempresa Oeste Produções e Publicidade Limitada, sendo titular o senhor Fauzi Suleiman. Eu acolho as posições do corpo técnico e declaro regulares, com ressalva, as fases de licitação, formalização e de execução financeira do contrato, com a recomendação especificada no item 2 do voto endereçada ao atual titular do órgão, e aplico multas ao titular acima nominado de 50 fermes, em função da sua omissão ao dever de prestar contas a este tribunal, e de 50 fermes ao atual titular, senhor José Henrique Gonçalves Trindade, motivada pela falta de envio dos documentos relativos ao processo em exame nos presentes autos. Continuando, temos o processo de número 18.272, referente à nota de empenho emitida pelo Ministério Público Estadual em favor da empresa Zilioto Comércio e Representação Limitada, e tendo como titular o senhor Francisco Neves Júnior, onde eu declaro regulares as fases de formalização e de execução do empenho, em razão da intempestividade na remessa da prestação de contas do contrato para exame desta Corte de Contas, eu aplico multa no valor equivalente a 30 fermes ao titular acima nominado. Processo 12.843, refere-se ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Anaurilândia e a empresa Silva e São Vesso Limitada, sendo o titular o senhor Wagner Alves Guirado. Eu declaro regulares as etapas de licitação e de formalização do contrato, e, em razão da intempestividade na remessa de documentos do contrato para exame do Tribunal de Contas, aplico multa de 7 fermes ao titular acima nominado, com a determinação de que, após julgada a fase de apreciação, o processo seja devidamente encaminhado à primeira inspetoria para acompanhar a execução financeira do contrato em questão. E, por fim, senhor presidente, processo de número 4.779, que trata do contrato de obra celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho e a empresa JZ Construção Civil Limitada, sendo titular o senhor Nelson Sintra Ribeiro. Eu declaro irregular a fase de execução do contrato, em função da ausência de cópias dos termos de recebimentos provisório e definitivo dos serviços contratados. Aplico multas, a primeira de 50 fermes ao titular acima nominado, em razão das irregularidades acima apontadas, e a segunda de 50 fermes ao atual titular do órgão, o senhor Heitor Miranda dos Santos, pelo não atendimento ao objeto da intimação deste relator. São os nossos votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Também acompanho o relator, aprovados por unanimidade, vão expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Valdir Neves,
os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo do conselheiro Valdir Neves Barbosa, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Valdir Neves, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro José Ricardo, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores servidores desta Corte. Processo 23.974/2012. Convênio 4/2011 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Carapó, responsável Matheus Palma de Farias. Pelo julgamento da referida operação de contas de convênio como contas regulares. Processo 15.957/2013. Processo licitatório da Fundação de Saúde Pública, município de São Gabriel do Oeste. Pregão presidencial 86/2013. Responsável Renato César Oliveira Rodrigues. Pela regularidade do procedimento licitatório. O mesmo voto para os processos 17.987/2013, processo licitatório da Prefeitura Municipal de Campo Grande, pregão presencial 75/2013, responsável Cid Jesus Peralta Bernal, 118.890/2012, processo licitatório da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, pregão eletrônico 17/2012, responsável José Carlos Barbosa, 11.535/2013, processo licitatório 14/2013, da Prefeitura Municipal de Alcinópolis, responsável Ildomar Carneiro Fernandes, 2.718/2013, processo licitatório da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, pregão eletrônico 36/2012, responsável José Carlos Barbosa, processo 9.504/2013, contrato administrativo 29/2013, da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, responsável Adão Unílio Rolim. Neste voto pela regularidade do procedimento licitatório da formulação do presente contrato. E o mesmo voto para os processos a seguir. 20.111/2012, contrato administrativo 368/2011, da Prefeitura Municipal de Dourados, responsável Murilo Zawitch. 20.116/2012, contrato administrativo 29/2012, da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa. 20.329/2014, contrato administrativo 2.495/2014, Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Valdeli dos Santos Rosa. 4.456/2014, contrato administrativo 31/2014, da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos. 4.502/2014, contrato administrativo 36/2014, da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos. Processo 1.676/2012, contrato administrativo 34/2011, da Prefeitura Municipal de Vicentina, responsável Marcos Benedetti Mermergildo. Voto pela regularidade da execução do objeto do referido contrato. O mesmo voto também para o processo 22.499/2012, nota de empenho 758/2011, da Prefeitura Municipal de Cidrolândia, responsável Daltro Fiuza. Processo 118.867/2012, nota de empenho 356/2012, da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, responsável Vera Cristina Galvão Barque Barros. Voto pela irregularidade do procedimento licitatório, pela regularidade da formalização da presente nota de empenho, pela aplicação de multa responsável no valor correspondente a 20 UFERMs. Processo 15.705/2013. Contrato administrativo 130/2013, da Prefeitura Municipal de Sonora, responsável Yuri Peixoto Barbosa Valês. Voto pela regularidade do procedimento licitatório, da formulação e da execução financeira do referido contrato, pela aplicação de multa no valor de 10 UFERMs, responsável pelo não encaminhamento do documento ao Tribunal sujeito à apreciação. Processo 20.088/2012, contrato administrativo 15/2012, da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais de Campo Grande, Rodrigo de Paula Aquino. Voto pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório e da formulação do presente contrato ante ausência de pesquisa de mercado, pela aplicação de multa no valor de 10 UFERMs responsável. Processo 24.360/2012, contrato administrativo 47/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Maria Cecília Amêndola da Mota, pela regularidade do contratação direta por dispensa de licitação e da formulação do presente contrato. O mesmo voto para o processo. 23.884/2012, nota de empenho 401/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável Vomar Vicente Filippini. Processo 15.215/2013, contrato administrativo 195/2013,
da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa. Voto pela regularidade do procedimento licitatório, da formalização e da execução financeira do referido contrato. O mesmo voto para o processo 4.446/2014, contrato administrativo 37/2014, da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos. Processo 24.680/2012, ordem externa de serviços 9.000/2012, da Secretaria Municipal de Governo, Relações Institucionais de Campo Grande, responsável Rodrigo de Paula Aquino. Voto pela irregularidade do procedimento licitatório, pela regularidade da formalização do presente ordem externa de serviços, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 20 UFERMs. Recomendo para que o responsável pela matéria, bem como aquele que o cedeu, realize as correções das propriedades identificadas. Processo 24.386/2012. Nota de empenho 426/2012 da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande. Responsável Vomar Vicente Filipim, pela regularidade da inexigibilidade de licitação, formalização e da execução financeira da presente nota de empenho. Processo 2.162/2013. Contrato de obra 167/2012 da empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, responsável José Carlos Barbosa, pela regularidade da formalização do procedimento licitatório e do presente contrato de obra. Senhor presidente, em todos os processos, os interessados serão intimados o resultado do julgamento na forma regimental. São esses nossos relatórios e votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovados por unanimidade, vão expediente. Processo sob a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Nos processos a cargo de Vossa Excelência, senhor presidente, a Procuradoria mantém os pareceres. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal. Processos a cargo desta relatoria são os seguintes: 7.140/2013. Trata-se da prestação de contas de convênio número 18.004/2011, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Coxim, visando a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar no valor de R$ 632.360. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento como contas regulares. O mesmo voto para os seguintes processos: 7.406/2013, referente à prestação de contas do convênio número 19.586/2012, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Associação Beneficente Douradense, visando a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 150 mil. Processo 8.052/2013, referente à prestação de contas do convênio número 63/2011, firmado entre o município de Ponta Porã e o Lar da Criança Coração de Jesus, visando a transferência de recursos financeiros no valor de R$ 120 mil. Processo 7.303/2013. Em exame, o procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 8/2013 e a formalização da ata de registro de preço número 5/2013, realizados pelo município de Guia Lopes da Laguna, visando a aquisição de gêneros alimentícios. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade dos atos administrativos em apreço. Voto também pela regularidade e legalidade dos seguintes processos: 7.727/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 1/2013 e a formalização da ata de registro de preço número 3006/2013, realizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por intermédio do FUNGEC, visando a aquisição de materiais de expediente. Processo 76.701/2011, referente à formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato número 744/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Missão Salesiana de Mato Grosso, visando a alocação de imóvel destinado à instalação da Escola Estadual Rui Barbosa, no município de Campo Grande. Processo 9.243/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade tomada de preço número 1/2013
e a formalização do contrato número 7/2013, celebrado entre o município de Ladário e a empresa Condor Turismo Limitada, visando a aquisição de passagens. Processo 74.630/2011, referente à formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato número 739/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária de Campo Grande. Processo 7.233/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, número 6/2013, a formalização do contrato número 2/2013, bem como dos seus primeiro e segundo termos aditivos, celebrados entre o município de Jardim e a microempresa MP do Vale, visando a prestação de serviços de transporte escolar. Processo 67.224/2011, referente à execução financeira do contrato número 65/2011, celebrado entre o município de Bela Vista e a microempresa Davi Rosendo da Silva. Processo 7.009/2013, referente ao procedimento de dispensa de licitação, a formalização e execução financeira do contrato número 3/2012, celebrado entre o município de Ladário e a empresa Campai Motors Limitada, no valor de R$ 124 mil. Processo número 5.045/2013, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 222/2013, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa de pequeno porte Condor Turismo Limitada, no valor de R$ 103.500. Processo 578/2013, referente à formalização e execução financeira do contrato número 55/2012, celebrado entre o município de Guia Lopes da Laguna e a empresa Estoque Comercial Hospitalar Limitada, no valor de R$ 79.514,80. Processo 3.307/2013, referente ao procedimento de dispensa de licitação, a formalização e execução financeira da nota de empenho número 1.149/2012, emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC, em favor da empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores, no valor de R$ 209.585. Processo 3.953/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 88/2012, a formalização e execução financeira do contrato número 1.126/2012, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC e a empresa Tecnocomp Tecnologia e Serviços Limitada, no valor de R$ 189.741,79. Processo 24.887/2012, referente ao procedimento licitatório da modalidade pregão presencial número 14/2012, a formalização e execução financeira do contrato número 30/2012, celebrado entre o município de Anastácio e a empresa Alto Posto Anastácio, no valor de R$ 2.846.134. Processo 26.306/2011, referente à execução financeira do contrato número 4/2011, celebrado entre a Câmara Municipal de Amambai e a empresa Lorenilce Monteiro de Souza, no valor de R$ 80 mil. Processo 119.277/2012, referente ao procedimento de dispensa de licitação, formalização e execução financeira do contrato número 1091/2012, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC, e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul, FADEMES, no valor de R$ 400 mil. Processo 12.265/2010, referente à formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao contrato número 700/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a empresa Expresso Mato Grosso, no valor de R$ 150 mil. Processo 2038/2013, referente ao procedimento de inexigibilidade de licitação, formalização e execução financeira do contrato número 1062/2012, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por intermédio do FUNGEC, e a empresa Metal Linha Móveis, Indústria e Comércio Limitada, no valor de R$ 160.909,27.
Processo 10.986/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 10/2013, a formalização do contrato número 66/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a microempresa Salmo Messias de Almeida e Companhia Limitada, com vistas à prestação de serviços de transporte de acadêmicos no ano letivo de 2013. Processo 102.692/2012, referente ao procedimento licitatório na modalidade tomada de preço número 43/2011, a formalização e execução financeira do contrato de obra número 120/2011, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e a empresa Rui Otaki Arquitetura e Urbanismo Limitada, no valor de R$ 352.511,46. Processo 1399/2009, referente à formalização do primeiro ao nono termos aditivos e a execução financeira do contrato de obra, número 19/2009, celebrado entre o município de Campo Grande e a empresa Anfer Construções e Comércio Limitada, no valor de R$ 5.119.996,95. Processo 5.792/2010, referente à execução financeira do contrato de obra número 31/2008, celebrado entre o município de Rochedo e a microempresa Cação e Stirmer Limitada, no valor de R$ 65.562,50. Processo 6.498/2010. Trata-se da execução financeira do contrato número 163/2010, celebrado entre o município de Porto Murtinho e a empresa Petel Materiais de Construção e Equipamentos Limitada, no valor de R$ 114.389,55. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da execução financeira em apreço, com ressalva quanto à remessa intempestiva dos termos aditivos, pela aplicação de multa ao senhor Nelson Sintra Ribeiro, em valor correspondente a 30 UFERMs. Voto também pela regularidade com ressalva quanto à intempestividade da remessa de documentos, aplicando multa de 30 UFERMs em cada um dos seguintes processos: 66.168/2011, referente à formalização do primeiro termo aditivo e execução financeira do contrato administrativo, número 117/2011, firmado entre o município de Iguatemi e a empresa 2M Assessoria e Consultoria Limitada, no valor de R$ 336.000. Processo 1390/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade convite número 22/2012, a formalização e execução financeira do contrato número 74/2012, celebrado entre o município de Anastácio e a empresa Soman Comércio de Máquinas, Peças e Serviços Limitada, no valor de R$ 72.707,40. Processo 2319/2011, em exame à formalização do primeiro termo aditivo e execução financeira do contrato número 14/2011, celebrado entre o município de Porto Murtinho e o senhor Luiz Quirino de Oliveira, com vista à contratação de maestro para a regência do Coral das Meninas Cantoras de Porto Murtinho, no valor de R$ 81.840. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da formalização do primeiro termo aditivo e da execução financeira do contrato em apreço, pela impugnação do valor de R$ 81.840, responsabilizando o senhor Nelson Sintra Ribeiro pelo ressarcimento aos cofres do município da quantia devidamente atualizada e acrescida de juros legais, considerando como termo inicial dia 1º de janeiro de 2012, no prazo de 60 dias, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança judicial, pela aplicação de multa ao ex-prefeito senhor Nelson Sintra Ribeiro, no valor correspondente a 477 UFERMs, pela aplicação de multa ao atual prefeito senhor Heitor Miranda dos Santos, no valor correspondente a 50 UFERMs, ante a ausência de manifestação acerca do termo de intimação número 1964/2016. Processo 4.208/2013. O presente processo foi originado da remessa de documentos pertinentes à execução financeira do contrato
número 4/2009, celebrado entre o município de Figueirão e a microempresa Denis da Maia, para aquisição de software para a Prefeitura Municipal, no valor originário de R$ 66 mil, com prazo de vigência até 2 de janeiro de 2010. Ocorre, entretanto, que não foi localizado nesta Corte de Contas nenhum documento dando conta da existência do procedimento licitatório e menos ainda do contrato e seus prováveis primeiro e segundo aditamentos. Considerando a ausência de documentos e as irregularidades detectadas, acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade do procedimento licitatório referente à carta convite número 4/2009, bem como da formalização do contrato número 4/2009, por infringência aos dispositivos legais elencados no voto, pela irregularidade da execução financeira do contrato e seus aditamentos, por desrespeito ao contido nos artigos 58 e 65 da Lei Federal 4.320/64, pela impugnação da importância de R$ 60 mil, responsabilizando o senhor Getúlio Furtado Barbosa o ressarcimento do valor aos cofres do município no prazo de 60 dias, devendo comprovar o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança judicial. Pela aplicação de multa em valor correspondente a 200 UFERMs, sendo 100 UFERMs ao senhor Getúlio Furtado Barbosa e 100 UFERMs ao senhor Neilo Souza da Cunha. Processo 119.255/2012, em exame e execução financeira do contrato número 130/2012, celebrado entre o município de Aquidauana e a microempresa Mais Impressões de Comunicação Visual Limitada, no valor de R$ 112 mil. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da execução financeira em apreço, pela impugnação do valor de R$ 112 mil, referente à ausência da documentação que comprove a liquidação da despesa, responsabilizando o senhor Fauzi Suleiman, prefeito municipal à época, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos de Aquidauana, devidamente atualizado a partir de 2 de julho de 2012 e acrescido dos juros legais, no prazo de 60 dias, informando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança judicial, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado, no valor correspondente a 100 UFERMs. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados pela comunicação dos resultados nos termos regimentais, são os votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Senhor presidente. Pois não? Palavra com o Ministério Público de Contas. Só uma dúvida aqui com relação a esse pedido de reexame, que seria o primeiro processo, Vossa Excelência retirou de pauta. Teria aqui, pelo controle, teria um pedido de reexame de Vossa Excelência mesmo, mas que o senhor não incluiu na hora de proferir o seu voto. Eu quero só tirar a dúvida. Esse mesmo que eu li por último. Ele está aqui, vamos ver. 119. O último foi 119, né? 6.498. Esse aqui. É o último? Esse aqui, 6.498. Foi lido juntamente com os demais. Uma última relação. 6.498, 6.498. Beleza, tá. Está esclarecido? Está esclarecido. Continua em discussão os relatórios e votos deste conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral? Com o relator. Conselheiro Valdir Neves Com Barbosa. relator. Aprovados por unanimidade, vão expediente. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas.
Com a palavra, os senhores conselheiros e representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.